Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma aula de Direito Constitucional. Então, nós vimos aí na última aula nossa, no nosso último tópico, nós vimos a hermenêutica. Trabalhamos então os conceitos aí de mutação versus a reforma, a diferença de mutação e reforma, e vimos também as regras e os princípios. Nós vimos então que a reforma constitucional é quando altera-se o texto, a mutação se dá na forma de interpretar. E aí depois vimos então as diferenças aí entre as regras e os princípios, né? Foi isso que nós trabalhamos então. Em relação à mutação constitucional, nós vimos a interpretação judicial, a interpretação administrativa, por costumes constitucionais, a atuação do legislador, seriam algumas formas de ocorrer aí a mutação constitucional. Em relação às regras e princípios, nós vimos que os princípios eles são mais abertos do que as regras, os princípios são mais flexíveis. E aí trabalhamos os graus, né, os critérios em relação a cada um deles. Vimos aí a razoabilidade e a proporcionabilidade, a importância desses dois princípios diante do caso concreto. Então foi isso que nós vimos. Dando sequência então agora, nós iremos trabalhar o conceito de derrotabilidade. O que vem a ser isso? Então, existe, segundo o professor aí Humberto Ávila, algumas justificativas para que nós para que nós possamos aí obedecer às regras. O que justifica a obediência às regras? Então, ele apresenta que a regra, ela elimina a controvérsia e a incerteza. Então, esse é um dos motivos que nós obedecemos, para que não haja incerteza. A regra, ela elimina ou reduz a arbitrariedade. E terceiro, a regra busca evitar problemas de coordenação, deliberação e de conhecimento. Então a regra tem essas características. E aí por isso que nós então obedecemos. Mas elas não devem ser obedecidas simplesmente porque elas são editadas por alguma autoridade. Elas precisam ser obedecidas porque a obediência, primeiramente, de uma forma moral, no aspecto moral, é bom. E o principal, nós já também trabalhamos isso, a regra ela apresenta segurança, a ideia de segurança jurídica, de paz, de igualdade, de liberdade. A regra ela propicia isso, essa expectativa aí dentro do ordenamento jurídico. Segurança jurídica, paz e igualdade. E, consequentemente, nos proporciona aí liberdade. Agora, diante da exaltação dos princípios, né, hoje se preza tanto aí pelos princípios, pela aplicação, pelo valor que os princípios têm, poderia-se pensar que as regras elas seriam umas normas de segunda categoria, porque nós vimos que as normas jurídicas, elas se dividem então, elas podem ser regras ou podem ser princípios. Se eu exaltar demais um princípio, dá-se a impressão que a regra ficaria em segundo plano. Porém, elas têm uma relevância importantíssima. E geralmente, na verdade, são pelas regras que a gente acaba resolvendo, solucionando aí os conflitos sociais existentes na sociedade. Porém, apesar também dessa grande relevância e importância das regras, em alguns momentos podem se apresentar essa ideia de derrotabilidade, ou seja, de uma derrota, então, de uma superação. O professor aí Humberto Ávila, ele vai trabalhar com esse nome, de superabilidade. E alguns trabalham aí com derrotabilidade, quando uma regra, então, ela é superada. Esse conceito começou com a ideia de um professor chamado Hart. E aí, ele cita como exemplo assim: quando o estudante ele aprende na lei inglesa que existem condições positivas, condições então que são expostas para que um contrato seja válido, então eu tenho um contrato, ele é válido, ele preenche os requisitos. Mas o aluno, quando está estudando lá nas leis inglesas, ele aprende que mesmo havendo esse contrato válido, seria possível reivindicar que aquilo lá, aquela condição não é plenamente satisfeita. Então, aquele contrato é válido a menos que ocorra então uma determinada situação ali prevista e tal. Então, ou seja, a regra acaba ficando em segundo plano em determinado momento, em determinada situação. Então, assim, reconhece que as regras
elas não são superáveis assim com facilidade, mas existem então algumas condições para que isso ocorra. Ela precisa então ter os requisitos materiais, ou seja, a superação da regra pelo caso individual não pode prejudicar a concretização de valores inerentes à regra. O que isso quer dizer? Quando eu deixo de aplicar uma regra, quando uma regra ela está superada, mas se eu aplico isso num caso concreto individual, isso não pode deixar margem a abrir expectativa de um todo, de superação de um todo. Eu, às vezes, preciso, então, superar aquela determinada regra diante daquele caso concreto apenas, desde que isso não prejudique, então, todos os outros valores existentes em relação àquela regra. Então, esses seriam os requisitos materiais para a superação. E depois eu tenho os requisitos procedimentais. Nos procedimentais, aí eu teria que ter duas justificativas, aliás, três justificativas, para que a regra fosse então superada. A justificativa condizente, a fundamentação condizente e a comprovação condizente. O que isso vem a ser então? Então vamos lá, em relação aos procedimentos, aos requisitos procedimentais, a superação da regra, então ela tem que se justificar. Primeiramente, eu tenho que justificar. Então, precisa-se haver uma demonstração de incompatibilidade. Eu tenho que demonstrar, então, justificar que é incompatível a aplicação da regra com a sua própria finalidade. Tá? Então tem que haver assim essa diferenciação. Demonstrar que se eu afastar a regra, não vai haver a insegurança jurídica. Tá? Naquele caso, então, que nós estamos analisando. Depois é preciso fundamentar, ou seja, deve ser exteriorizada o porquê que então está se afastando uma determinada regra, superando uma determinada regra para aquele determinado caso, eventual caso. Então a fundamentação deve ser escrita, juridicamente então fundamentada e com raciocínio lógico todo estruturado. E depois uma comprovação condizente, que é o terceiro requisito. Deve ser comprovado por meio de provas adequadas. Então, por meio de prova, documento, perícia, alguma estatística, por meio de alguma prova, eu preciso, então, fazer valer, então, preciso comprovar que aquela determinada regra é superada por meio, então, de tais documentos aí que são hábeis. A mera alegação não poderia, então, afastar aí, superar uma determinada regra, tá? Então, seriam isso. Em relação a derrotabilidade, quais seriam então os requisitos necessários para que eu pudesse então validar, vamos assim dizer, argumentar, justificar aí a superação de uma determinada regra. Requisito material e requisito formal. Essa superação de regras, ela sofre críticas, né, por parte de alguns. E aí, diante de superações constantes de determinadas regras, aí o professor Vasconcelos vai dizer que quando ocorre isso de forma reiterada, poderia-se haver, então, ele sugere uma universalização, ou seja, eu poderia usar essas decisões baseadas em várias decisões baseadas nessa derrotabilidade, nessa superalidade, eu poderia utilizá-la, então, em outras decisões. Essas serviriam então de paradigmas, de modelos assim para serem utilizados então em outros momentos, em casos similares que ocorressem e assim por diante. Porém, o STF, aqui no Brasil, o STF ainda não utilizou-se desse termo aí de derrotabilidade, não trabalhou-se ainda nessa ideia de superabilidade. Continuando, nós temos algumas decisões, apesar do STF não ter trabalhado, nós temos algumas decisões que trazem, que apresentam essa ideia, então, essa teoria aí da derrotabilidade. Veja, nós temos no TRF1, um julgado da 6ª turma em 2005, 18/4/2005. Estavam discutindo, então, eu vou ler aqui um trecho, discutindo o artigo 99 da Lei 8.112 de 90, que assegura ao servidor estudante, ao seu cônjuge ou companheiro, filhos, enteados,
que vivam em companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial, que mudar de sede no interesse da administração. Então, se eu tenho alguém ali estudando, alguém numa instituição, cônjuge, filho, enteado, e aí o servidor que ele tenha que mudar por interesse da administração, ele muda para uma nova residência, ele tem direito, então, à matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independente de vaga. Então, esse entendimento, ele foi até confirmado pelo STF, então. Então, mudou-se o servidor no interesse da administração, ele tem interesse, ele mesmo, em estudar, ou cônjuge ou filho, numa instituição, no ensino congênere. Porém, no caso concreto, aliás, o STF, então, ele teve esse entendimento, consolidou-se isso, dizendo que congênere significa, se estuda numa escola particular, tem direito de vaga numa escola particular. Se estuda em uma escola pública, tem direito a uma escola pública. Entendeu-se isso por congênere. Porém, no caso concreto, não havia uma situação, uma instituição congênere. Ou seja, se a pessoa estudava ali numa escola pública, numa escola privada, aliás, quando ele foi mudar, não havia então essa vaga numa escola pública, por exemplo, e só haviam instituições públicas, então discutia-se essa possibilidade, pois o termo congênere havia sido trabalhado de pública, privado para privado, e isso, no caso concreto, estava distinto, naquela localidade não havia congênere, e aí houve então essa discussão, tá? Ou seja, aí nesse julgado foi aplicado então, foi interpretado essa derrota então, essa derrotabilidade, que aquela norma então, aquela regra, aliás, havia sido superada diante daquele caso concreto. Então seria um exemplo. Depois tem outro caso também que nós temos em relação ao LOAS, a Lei 8.742, onde haviam requisitos objetivos e subjetivos na lei. No requisito objetivo, havia lá a questão de miserabilidade, esse critério aí de miserabilidade social. E aí tinha que se comprovar 1/4 que cada família, né, teria uma renda lá não superior a 1/4 do salário mínimo. Esse critério, com o passar do tempo, ele ficou superado então. E apesar de não ter sido excluído da lei essa parte do texto, foi declarado parcialmente inconstitucional. Então esse critério aí, onde consta lá que a renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo, para que a família tenha acesso ao LOAS, isso foi então declarado inconstitucional, parcialmente, na verdade, inconstitucional, pelo ministro aí, Gilmar Mendes. Esse é o julgado RE 567985. Então foi declarado então parcialmente inconstitucional, apesar de que continua esse texto inserido na lei ainda, né? Menciona lá da mesma forma como está, a lei não foi alterada, ou seja, não houve então uma reforma, né? Apenas uma mudança aí na interpretação desse critério. Então foi também superada nesse aspecto, tá? Então são alguns exemplos dessa ideia aí de derrotabilidade, de superabilidade da norma. Seguindo adiante, nós temos o outro ponto, as normas de segundo grau, postulados normativos. Então, essa ideia, o professor Humberto Ávila, ele vai apresentar que se refere então à categoria dos postulados normativos. Aliás, os postulados normativos, eles não se confundem daí com as regras e princípios. Veja, nós temos regras, temos temos os princípios e estudamos que eles têm a mesma importância, tá? Eles estão no mesmo plano. E agora nós temos os postulados normativos, que não se confundem daí com as regras e com os princípios. Então os postulados, eles são qualificados aí como metanormas, ou normas de segundo grau. Esse é o termo que utiliza-se. São critérios de aplicação. Essas metanormas, essas normas de segundo grau, elas apresentam então os critérios de aplicação dela, são normas situadas no plano de objeto de aplicação. Então elas podem ser caracterizadas como normas metódicas, ou seja, elas vão apresentar métodos, critérios
que são muito preciosos na aplicação do próprio direito. E aí eu tenho alguns postulados de ponderação, concordância. Esses são alguns postulados inespecíficos. Concordância prática, proibição de excesso. E aí eu tenho os postulados específicos, que estão especificados. Igualdade, razoabilidade, proporcionabilidade. Esses são alguns, então, dos métodos, né, que são utilizados. Métodos o quê? Diante dos postulados normativos. São as metas-normas, volto a dizer. Elas apresentam, então, métodos, são normas metódicas na aplicação do direito. Então, elas trabalham sempre buscando, então, a própria aplicação do direito em si. Por isso, são caracterizadas, então, como normas de segundo grau. E aí, a partir disso, nós temos, então, os métodos de interpretação. Quais seriam os métodos de interpretação das normas constitucionais? Nós temos o método, temos 6 métodos aqui apresentados. Primeiro, o método jurídico, que é o também chamado de hermenêutico clássico. Temos o método tópico problemático, o hermenêutico concretizador, científico espiritual, normativo estruturante e o da comparação constitucional. Então são métodos desenvolvidos aí pela doutrina, pela jurisprudência, que aí, em base em critérios, eles apresentam então ideias às vezes distintas, mas que normalmente eles acabam se complementando. Então vamos analisar aí cada um deles. O primeiro, que é o jurídico ou clássico, o método clássico aí de interpretação, eles se valem então, eles entendem a Constituição como uma lei. A Constituição ela deve ser encarada como uma própria lei. E aí todos esses métodos tradicionais que são utilizados aí de uma forma geral na interpretação da lei, eles são utilizados então, valendo-se então dos elementos genético, ou seja, eu analiso ali os conceitos, a origem, na verdade, a origem dos conceitos que são utilizados pelo próprio legislador. Depois o elemento gramatical, ou seja, aquele literal, a literalidade do texto, aquilo que está realmente expresso lá no modo textual e literal. Depois o elemento lógico, eu analiso então de forma lógica a norma constitucional. O elemento sistemático, onde eu analiso um todo, né, todo o sistema que envolve aquela determinada lei, aquela determinada norma. O elemento histórico, analisando então a exposição dos motivos, o que justificou-se a criação daquela lei, quais as condições culturais naquele momento, né, como foi elaborada aquela norma. Depois o elemento teleológico, ou seja, a finalidade, ou também chamado de sociológico, qual que é a finalidade daquela norma. O elemento popular, que é a participação da massa, dos partidos políticos na sua elaboração, os sindicatos, enfim, toda essa estrutura aí que envolve a participação popular. O elemento doutrinário, que é a interpretação ali feita pela doutrina, e o elemento evolutivo, todas as mutações constitucionais, como nós vimos lá, a reforma e a mutação. Então a mutação constitucional também é levada em consideração nesse primeiro método aí clássico tradicional. Então atribui-se grande importância, a grande relevância aqui se encontra no próprio texto da norma, o que envolve tudo aquilo que está no próprio texto da norma. Esse seria o primeiro método. Depois nós temos o método tópico problemático, ou seja, o método da tópica. Então nós partimos de um problema para a norma, é o contrário. No outro, né, no primeiro que nós vimos o clássico, eu vou analisar a norma em si, tudo que envolve aquela norma. Nesse segundo, eu vou partir do caso concreto, eu primeiro olho o caso concreto, para depois eu ver o que a norma quer dizer diante daquela situação. Então ela busca a solução a partir dos problemas concretizados, seria essa situação. E aí a Constituição seria um sistema aberto de regras e princípios para que eu possa aplicar no caso concreto. Esse é o segundo método. Depois nós temos o terceiro método, que é o hermenêutico concretizador. Ou seja, eu vou partir da Constituição para o problema. E aí eu olho alguns pressupostos subjetivos. O próprio intérprete ele vai se utilizar das suas pré-compreensões
aquilo que ele tem, os seus conceitos anteriores, ele vai obter, então, buscar o sentido da norma. Depois eu olho os pressupostos objetivos. O intérprete ele vai olhar a situação concreta e a realidade social. Seria o critério objetivo, pressuposto objetivo. E depois o círculo hermenêutico. Eu vou então para o fato concreto, eu olho a norma. Depois eu pego a norma, eu vou para o fato concreto. E eu vou fazendo um círculo ali de interpretação, um círculo hermenêutico. Então é hermenêutico concretizador, articulando tanto o fato concreto como a própria norma constitucional. O problema disso é que às vezes pode distorcer a crítica diante desse método, é que pode às vezes distorcer a realidade, como também o próprio sentido da norma, porque deixa margem, então, nesse método ali, uma margem maior para o intérprete ali da norma, os seus pré-conhecimentos, as suas pré-compreensões, na verdade, diante de determinada situação, seja em relação à norma, seja em relação ao caso concreto. Depois nós temos o método científico espiritual, que vai partir da própria realidade social. Então eu olho os valores subjacentes da norma, mas a partir da realidade social, da realidade da sociedade. Não necessariamente de um caso concreto, de um caso específico, mas a realidade da sociedade como um todo. Então a Constituição vai sendo interpretada como algo dinâmico. Conforme a sociedade vai mudando, as realidades sociais vão mudando, a Constituição também vai mudando, a forma de interpretar a Constituição também vai se alternando. E aí se analisa então o Estado, a Constituição, como fenômenos culturais, que tendem-se a constantes alterações. Depois o outro método, o método normativo estruturante. Reconhece, então, a inexistência de identidade entre a norma e o texto normativo. Entre a norma jurídica e o texto normativo. Inexistência. Vamos ver o que é isso. Então, o teor literal da norma, quando eu faço a literalidade da norma, ele será considerado pelo intérprete sendo analisado através da concretização da norma em sua realidade social. Então, esse método normativo estruturante, ele faz um apanhado de um pouco de cada. Então, esse vai olhar a literalidade da norma, o que aquela norma quer dizer, o que ela vem dizer. Vai olhar a realidade social, vai olhar a realidade como um todo da sociedade e vai olhar também o caso concreto. Então ele olha principalmente aí também, dentro dos 3 pontos aí, ele analisa então o caso concreto. Então a norma ela tem que ser concretizada não só pelo legislador, mas também ali pelo judiciário que faz então essa articulação. Então a literalidade da norma, o caso concreto e a realidade social. E aí o teor literal de qualquer prescrição de direito positivo, segundo diz aqui o Coelho, professor Coelho, segundo então o teor literal de qualquer prescrição do direito dispositivo, do direito positivo, é apenas a ponta do iceberg. Então quando eu leio, segundo o professor, quando eu leio então uma norma, eu tenho somente a pontinha desse iceberg. E aí todo o restante vai necessitar da interpretação do aplicador do direito. Então tudo que ocorre diante, a partir daquela norma, eu teria que analisar então a realidade social, né, que seria abaixo aqui dessa ponta do iceberg. Eu olho a realidade social e olho mais especificamente também no caso concreto. Então o método normativo estruturante, ou seja, tem toda uma estrutura, mas a partir da própria norma. Depois, por último, o método da comparação constitucional. Ou seja, eu vou comparando os vários ordenamentos existentes, os vários ordenamentos que já existiram. E aí eu tenho uma comunicação, então, entre várias constituições. Nós temos aí os métodos, 4 métodos desenvolvidos por Savigny, que seriam o método gramatical, né, o que diz a letra ali da lei, lógico, histórico e o sistemático. E são utilizados lá no método jurídico clássico que nós vimos, né, no hermenêutico clássico. E aí, o Peter Haberle vai sustentar então essa canonização da comparação constitucional como sendo um 5º elemento. Então, um outro elemento que além desses aí, que são os tradicionais gramatical, lógico, histórico e sistemático, eu teria que utilizar também dessa comparação constitucional. Olhar constituições anteriores
para tirar o máximo possível de proveito de o que eu posso então utilizar, de como eu devo interpretar uma norma que é vigente hoje, como que ela era vigente em outra Constituição, como ela era interpretada em outra Constituição anterior. Então fazer essa comparação constitucional seria um quinto método para o professor aí Peter Haberle. E aí eu teria então esse novo método aí chamado de comparação constitucional. Tá? Seriam então esses métodos aí mais conhecidos, mais utilizados pela doutrina, cada um com a sua devida importância. Nós temos aí o método clássico tradicional, o método jurídico, hermenêutico clássico aí, mais conhecido, talvez o mais utilizado no momento, mas cada um aí dos outros apresentados com a sua devida relevância. Tá? Alguns buscam utilizar-se a partir da norma, olhar todo o restante do contexto, e outros buscam a partir do caso concreto, a partir da realidade social, outro a partir do caso concreto e da realidade social, outro a partir de outras constituições. Então são visões que a gente pode aí aprender e construir uma visão um pouco mais ampla de quais seriam as possibilidades de interpretação jurídica, de hermenêutica e constitucional. Tá bom? Nós ficamos por aqui, continuamos então na nossa próxima aula e aí veremos então os princípios da interpretação constitucional. Quais são os princípios então que fazem então, que permeiam aí, que dão base para toda essa interpretação constitucional que nós temos aí analisado. Até mais!